Bom, pessoal, então nessa aula o que a gente vai fazer é fazer meio um curso rápido de álgebra linear aí. Eu sei que tem gente que não fez o curso de álgebra linear e mesmo para quem fez, é, a gente vai precisar, na verdade, de um pouquinho de conceito de forma de Jordan. Então eu vou fazer nessa aula aqui basicamente forma de Jordan para o caso 2 por 2, uma matriz 2 por 2, né? Eu vou tentar fazer sem usar nada muito técnico. Quem for fazer álgebra linear avançada vai já rever tudo isso com mais formalismo. E a gente vai usar isso basicamente para quando a gente tem um sistema, né? Então, um sistema x ponto igual a x para resolver com alguma condição inicial aqui. Vamos supor que A é uma matriz n por n. No nosso caso, a gente vai fazer tudo 2 por 2, mas em alguns casos a generalização é fácil. Então, a gente já viu que a solução vai ser da forma x de t igual a exponencial de at vezes x0. E aí tem um problema aqui de como calcular essa exponencial. O que a gente viu é que se você consegue escrever, por exemplo, a igual a m, b, m menos 1, por exemplo, suponha que você consiga com essa matriz B aqui sendo uma matriz diagonal, zero fora. Então a gente já viu que nesse caso é fácil. Então a gente tem que ver é, como obter essas matrizes aí, é isso que a gente vai fazer nessa aula. É, então, como eu já disse, né, o grande objetivo nosso é aprender a encontrar essa matriz M e essa matriz B. Porque aí o cálculo da exponencial fica. A gente está supondo que essa exponencial do meio aqui, exponencial de BT, é uma coisa fácil de calcular. Então, se você consegue descrever A, decompor A desse jeito, de modo que a exponencial de B seja fácil de calcular, você consegue calcular a exponencial de A fácil. É... Bom, então entra na história de como a gente faz para encontrar a matriz B e a matriz M. E o que a gente vai fazer é usar uma estratégia que leve em conta os autovalores e autovetores da matriz A. Autovalores e autovetores são coisas que podem ser calculadas facilmente a partir da matriz. Então vamos lá. É, quase sempre tô querendo focar mesmo no caso 2 por 2, tá? Mas de vez em quando eu vou definir coisas gerais. Então vamos pegar uma matriz n por n. Também a gente vai supor que as matrizes são reais. Elas poderiam ser complexas, muita coisa não mudaria, mas eu vou sempre supor que elas são reais. E aí eu vou definir um polinômio que depende do determinante dessa matriz A menos lambda aí. Então você tem a matriz A, você vai escrever a matriz lambda vezes identidade. Isso aqui então vai ficar a matriz A, né, com os AJs aqui, menos lambda, lambda, lambda de zeros fora. Isso vai dar outra matriz para você. Quando você calcular o determinante, nota que o determinante aqui ele vai depender do lambda, né? Porque tem um monte de lambda aqui nessa matriz. Então, claro que depende de lambda. Por isso, ele é um polinômio em lambda, na verdade. E esse polinômio vai ser chamado polinômio característico da A. A gente vai chamar de autovalores as raízes desse polinômio. Quando a gente está fazendo álgebra linear real, na verdade a gente deveria chamar de autovalor só quando o cara fosse real, mas assim, a gente vai estar interessado também nos valores complexos, tá? Eles não vão ter autovetores reais, como a gente vai ver, mas eles vão ter autovetores complexos. Enfim, não complicando muito. Então você tem uma matriz, calcula aqui um polinômio, e esse polinômio, se a matriz for 2 por 2, esse polinômio vai ter grau 2, e as raízes do polinômio vão ser autovalores. Nota que se você pegar uma matriz 2 por 2 para fazer isso, a conta, vou fazer essa conta para vocês. Olha só, vamos pegar então a matriz 2 por 2, né? Vamos pegar uma matriz, por exemplo, A, B, C, D. Então, o polinômio característico de A é o determinante da matriz A, AB, CD, menos lambda vezes identidade. Lambda 0, 0, lambda. Ou seja, isso aqui é o determinante de qual matriz? Da A menos lambda, B, C,
D menos lambda. O determinante dessa matriz aqui é A menos lambda, D menos lambda, menos BC. Então, a gente expande esse negócio aqui, vai ficar lambda ao quadrado, menos, coloco o lambda evidência, A mais D, mais AD, menos BC. Agora percebe o seguinte, isso aqui é o traço da matriz A, né? É a soma dos elementos da diagonal principal ali. Isso aqui, por sua vez, é o determinante da matriz A. Ou seja, esse polinômio aqui fica lambda ao quadrado menos traço de A vezes lambda mais det A. Beleza? Que é exatamente isso que está escrito aqui no slide, né? Então, quando a gente está no caso de matriz 2 por 2, a gente consegue uma expressão simplesinha aí para o polinômio característico dessa matriz. E, em particular, a gente consegue escrever os autovalores em termos do traço do determinante. Bom, então tá bom. Pega um autovalor dessa matriz. Então, o autovalor é um zero do polinômio característico dela. Tá, então, como lambda é autovalor, a gente sabe que isso aqui é zero, né? Por que isso é zero? Porque o PA de lambda é simplesmente esse cara, det de A menos lambda I. Então, lambda é autovalor, significa que PA de lambda é zero, o que implica que o determinante de A menos lambda I é igual a zero. Muito bem. Agora vamos lembrar um pouco de geometria analítica. Quando a gente tem um sistema linear homogêneo, quantas soluções esse sistema tem? Bom, como o sistema é homogêneo, ou ele tem infinitas soluções, ou ele tem uma só. E quando que isso acontecia? Quando essa matriz dos coeficientes do sistema tinha determinante igual a zero, então ele tinha a única solução, que era a solução nula. Quando essa matriz tinha determinante diferente de zero, como é... determinante igual a zero, como é o nosso caso, né? Esse sistema... Esse é zero. Então, esse sistema tem infinitas soluções. Em particular, se ele tem infinitas soluções, ele tem mais soluções além da solução nula. A gente vai chamar essa solução nula de x de U. Então, nota que você está no caso 2 por 2, então esse U você pode escrever como linha ou coluna, mas ele é um vetorzinho, né? 1 até o n. Essa solução não nula, cada solução não nula dessa a gente vai chamar de autovetor. É associado a esse autovalor lambda. Percebe o seguinte, né? Esse sistema, isso aqui dá zero, ou seja, U ser a solução desse sistema, eu posso distribuir aqui, né? Então eu vou ficar com AU menos lambda IU igual a zero, que é a mesma coisa que AU igual a lambda U. Ou seja, quando o cara é um autovetor associado a um autovalor, vale essa relação. Aplicar a matriz nele, eu chego no múltiplo dele, né? E o múltiplo, qual múltiplo? O múltiplo ele vezes lambda. Tá. Problemas, né? Quando o lambda ele é um número complexo, esse autovetor que a gente vai achar aí, ele também pode ter quadrados complexos. Isso não vai ser exatamente um problema pra gente, tá? Depois a gente vai ver como que faz nesse caso. Tem um outro problema que, assim, você pega uma matriz A, suponha que você tem autovalores lambda e mi. Então você vai achar autovetores U e V. Beleza. Agora, suponha que você pegou a matriz A e achou dois autovalores iguais, lambda e lambda. Tem dois casos possíveis. Você pode achar só um autovetor, ou você pode ter dois autovalores iguais e você achar dois autovetores diferentes. Esse caso aqui, onde você tem dois autovalores iguais e só um autovetor, é um caso um pouco complicado. A gente vai tratar dele também, mas ele é um pouco chatinho. Porque pode ser que você não ache dois autovetores linearmente independentes. Então, a gente vai separar em alguns casos e vamos fazer a conta. Então, assim, vamos pegar uma matriz 2 por 2, lambda, mi, autovalores, e vamos achar as matrizes B e M. O que a gente vai fazer?
Bom, o primeiro caso nosso vai ser o caso em que lambda é diferente de mi. Tá? Esse caso é mais simples. O que vai acontecer? Você tem dois autovalores, então você vai ter dois autovetores, u e v. Eles vão satisfazer isso aqui, né? Porque eles são autovetores. E aí, quem você vai pegar para a matriz B? Você vai pegar para a matriz B essa matriz diagonal, onde na diagonal estão os autovalores. Não, nota que a gente está querendo escrever A igual a M, B, M menos 1. Então, eu tenho que mostrar para vocês como que eu faço essa decomposição de A. Bom, estou dando uma opção para B aqui, B sendo essa matriz. Por que eu estou colocando a opção desse jeito? Porque exponenciar essa matriz é fácil. Agora, como que eu vou construir a matriz M? Para que essa relação dê certo, né? Eu venho aqui, pego os autovetores que eu achei, U e V, escrevo eles em coordenadas e coloco eles aqui nas colunas da matriz. Essa é a matriz M, tá? Isso sempre vai dar certo. Aí você tem que fazer umas contas aí para se convencer disso. Mas se você colocar B desse jeito e M desse jeito aqui, nota no caso em que a gente está, né? Nós estamos no caso em que os autovalores são distintos. Isso sempre vai dar certo. A gente sempre vai exponenciar e a exponencial vai ficar facinha, porque a exponencial de B é só diagonal. Os autovalores são distintos, então em particular eles podem ser complexos e esse método funciona. Mas a gente, para resolver a DO, não vai usar isso, tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Bom, o que é essa matriz M na prática aí? Essa matriz M é uma matriz de mudança de base. Né? Eu tenho como se eu tivesse um R2 aqui e eu tenho um outro R2. Sei lá, vou desenhar tudo no mesmo sistema aqui. Então eu tenho aqui um referencial genérico aqui. Então eu tenho um. O que é um R2? Né? Se você dá dois vetores LIs, eles geram um sistema de coordenadas. Né? Eles geram um sistema de coordenadas. Isso a gente viu em geometria analítica, né? E se pode gerar um outro aqui. Então, por exemplo, você tem um ponto aqui. Esse ponto ele se escreve de um jeito em coordenadas azul, em coordenadas vermelhas, e ele se escreve de outro jeito em coordenadas azuis, né? Ou seja, os números aqui são diferentes, porque você está enxergando ele em termos de outras coordenadas, tá? Então, o que a gente está fazendo é trocando da base canônica de R2 para a base gerada por esses autovetores aqui. Porque a gente até definiu o exponencial para operador e tal, mas a gente usa a matriz explícita para fazer a conta, né? Então, assim, para quem já fez álgebra linear, já deve ter visto essa conta aqui. É uma conta padrão de mudança de base, né? Ou seja, você pega uma matriz A qualquer, ela pode ser vista como uma matriz de um operador, escrita da base canônica com respeito à base canônica. Como que você faz a mudança de base? Bom, você muda da canônica para uma base B, aí você escreve a matriz de B com respeito a B, depois você muda da B para C. E aí essas matrizes aqui são uma inversa da outra, né? Por isso que sai M e M-1 lá. Então o que a gente está pegando aqui na prática é essa matriz M com a mudança de base da base beta, esse B torto aí, escrevendo na base canônica. Como que você faz isso? Você pega os caras da base B, né? A base B nossa aqui é esse UV, e escreve na base canônica. Fazer isso é colocar os vetores nas colunas. Tá? Só um comentário para quem sabe alguma coisa de álgebra linear aí. Lá em álgebra linear, quando a gente faz essa mudança de base, a gente pega esses vetores unitários. Tá? A gente não vai preocupar com isso aqui, não faz diferença para a gente. Então a matriz M é uma matriz de mudança de base. Eu comentei que no caso de lambda e mi forem complexos, a gente vai fazer de outro jeito, né? Como que vai ser? Porque assim, se você tem uma matriz em que os autovalores vão dar complexos, então você vai ter A igual a alguma coisa, por exemplo, 2i, 0, 0, menos 2i e outra coisa. Eu não quero usar isso aqui porque eu não quero trabalhar com exponencial complexa, porque eu não quero aparecer, eu até sei fazer, a gente até sabe fazer, mas para a solução do sistema fica estranho, né? Então, como que a gente vai fazer? Bom, suponha que aqui você tem então um alto valor,
O outro autovalor vai ser o complexo conjugado desse cara, né? Vai ser o lambda barra. Quando você for achar os autovetores, você separa aqui os autovetores em parte real e parte imaginária. Como você faz isso? Bom, suponha que você tem um que é assim, 2 mais i e 3. Então esse cara vai ficar o quê? Vai ficar 2, 3 mais i vezes 1, 0. Beleza? Então, assim que você faz a separação em parte real e parte imaginária de um vetor. Você sabe, então, que você pega u, né, o autovetor, você sabe que a vezes u é lambda u. Então, a gente vai separar tudo aqui em coordenadas complexas, tá? E aí a gente faz essa conta. Então, eu estou fazendo a vezes z mais wi. Então, isso aqui, eu sei que isso é a mais bi vezes z mais wi. Coloco, faço multiplicações aí, né? Então, eu vou ter esse cara aqui como uma parte real, esse cara aqui como uma parte imaginária dessa conta. Agora a gente compara as partes reais e as partes imaginárias, né? E aí a gente vai chegar a gente vai chegar em relações aí de A vezes Z e A vezes W. Deixa eu voltar no slide anterior. Ó, esse cara aqui, por sua vez, é A vezes Z mais I vezes AW. Então, comparando aí, a gente vai ter que o AZ vai ser igual a esse pedaço aqui, né? Que é AZ menos BW. E o AW, que estava multiplicado pelo I lá, e vai ser igual a esse cara multiplicado pelo I aqui, que é o BZ mais AW. Então achei assim, achei outros vetores, né? O vetor Z lembra que é a parte real, o vetor W é a parte imaginária. Agora eu vou pegar essa parte real e a parte imaginária e fazer uma base que eu vou chamar de selinha. Então, a gente vai usar, ao invés daquela base, a gente vai usar a base selinha como base de R2, tá? Por quê? Porque com respeito a essa base, selinha, ZW, como eu sei que AZ é AZ menos BW e AW é BZ mais AW, quando eu for escrever a matriz de A, selinha, selinha, eu vou ter que fazer o seguinte, pego o A, aplico no primeiro vetor da base, aplico no Z, vai dar um múltiplo do Z menos A. Então, vai dar A menos B, ops, eu errei o sinal aqui. E pego agora no segundo vetor da base, vai dar B vezes o primeiro vetor da base, mais A vezes o segundo vetor da base. Então, assim, basicamente fica desse jeito, tá? O sinal tanto faz, né? Porque B ou menos B é só trocar. Eu vou até manter o meu sinal aqui, tá? Eu fiz toda a conta com ele. Então, a gente... Ops, aqui é M. Tá? Então, a minha matriz B é AB menos BA. Se você quiser também, a conta que eu fiz aqui sai A menos B, BA. Enfim, é porque devo ter pegado o B com o sinal trocado lá. E qual que vai ser a matriz M? Bom, a matriz M vai ser a matriz com o mesmo esquema, né? Eu coloco aqui na primeira coluna o vetor Z, coloco aqui na segunda coluna o vetor W. Então eu estou fazendo mudança de base, na verdade, para essa base, para a base com o Z e o W. E aí eu consigo a mesma relação, né? Usando esse B e esse M aí, usando a mesma relação de sempre lá, A igual a M, B, M menos 1. Aí você pergunta, né? Bom, peraí, essa matriz não é diagonal, como que eu vou calcular a exponencial dela? Bom, essa também não é muito difícil calcular. O jeito de fazer, o jeito mais simples é separar esse cara aqui em A0, 0A, mais 0 menos B, BA, 0. Essas duas matrizes comutam, essa aqui e essa aqui, então você consegue calcular a exponencial separado, depois multiplicar. Vai dar uma matriz, isso é uma matriz de rotação, né? Que a gente já estudou lá em geometria analítica. Então o que vai dar é uma matriz envolvendo, quando você exponencia, vai dar uma matriz envolvendo seno e cosseno. Tá? Bom, outro caso problemático. O que acontece se só tenho um autovalor? Bom, suponha então que eu tenho dois autovalores, só que eles são iguais, né? E eu tenho só um autovetor. Autovetor. Que eu vou denotar por U.
Se a gente faz isso, não tem como obter a matriz B diagonal, porque se eu tiver uma matriz B diagonal, por exemplo, lambda, lambda, 0, 0, eu vou ter que ter um primeiro vetor da base aqui, que vai ser um autovetor, e um segundo vetor da base, que vai ser um autovetor. Não tem como fazer, porque eu só tenho um autovetor, LI, né? Eu não tenho dois autovetores ali, eu tenho infinitos autovetores, né? Qualquer múltiplo de U é autovetor. Mas eu só tenho, não tenho dois LIs. Mas aí o que acontece nesse caso? O que acontece é que esse sistema aqui agora só tem uma solução no sentido de que a imagem é unidimensional, né? Ou seja, a imagem desse cara aqui tem dimensão 1, e se ele tem dimensão 1, eu posso escolher, assim, se eu fixar, pegar esse autovetor que eu tenho, esse autovetor U, eu consigo achar um V que satisfaz essa relação. Bom, se eu acho um V que satisfaz essa relação, então eu pego a base formada por esses dois caras. Então eu sei que A vezes U é lambda U, porque U é autovetor, e eu sei que A vezes V é U mais lambda V, né? Porque eu escolhi assim. Eu escolhi AV menos lambda V igual a U. Lembra? Era o A menos lambda I V igual a U. Bom, como que fica a base desse jeito? A base desse jeito agora, a matriz com respeito a essa base fica, tem um lambda aqui, com respeito ao primeiro cara da base, que é um autovetor, e a segunda coluna fica desse jeito. E aí, essa é a matriz que vai ser nossa matriz B. Bom, de novo, como que eu vou fazer a exponencial dessa matriz? Você vai fazer fácil, acho que a gente já fez aí numa lista de exercício, né? Mas é só separar isso aqui mais 0, 1, 0, 0. Isso aqui é uma matriz que comuta com qualquer coisa, elas comutam, então você pode calcular exponencial fracionado. Pode calcular de uma, depois de outra, multiplicar as duas. Beleza? Então, só resumindo o que a gente fez, olha só. Nós pegamos uma matriz 2 por 2 e a gente provou que existe uma matriz M e uma matriz B, tal que A pode ser escrita desse jeito e B é uma dessas matrizes aqui. E a gente já e como que eu sei que vai dar uma ou outra? Calculando autovalores e autovetores. Então, se eu tenho autovalores distintos, vai dar isso aqui. Se eu tenho autovalores iguais, mas distintos e reais, dá isso aqui. Se eles são iguais, mas eu tenho dois autovetores, dá a segunda. Se eu tenho dois autovalores iguais, mas só tenho um autovetor, dá a terceira. E se eu tenho autovalores complexos, eu consigo trazer para essa matriz do último tipo aqui. Para dimensão maior dá para fazer isso sem muito problema, mas tem que começar a estudar bloco de Jordan e tal. Então assim, vamos assumir que a gente já sabe fazer isso. Vamos então, assim, já que a gente precisa, já que vai cair num desses tipos aí, essas serão as possíveis matrizes B nossas, né? Que são as matrizes que na prática a gente vai ter que calcular exponencial. Então vamos lá. Como que a gente precisa aprender a exponenciar cada uma dessas. Antes de a gente fazer isso, vamos recapitular o que a gente sabe fazer. Supondo que a gente já consegue calcular as exponenciais, né? Então, a gente consegue resolver qualquer sistema de equações diferenciais de primeira ordem com coeficientes constantes, né? Usando diagonalização, forma de Jordan. No caso n por n, a gente não sabe ainda calcular a forma de Jordan de dimensão qualquer, mas a gente sabe, a ideia é calcular exponencial. Por exemplo, se a matriz for diagonal, a gente sabe, mas podemos ter trabalho para calcular exponencial. E vamos fazer uns exemplos. Eu vou dar uns exemplos mais simples agora e o que vai ficar para as próximas aulas? Né? Vai ficar para as próximas aulas estudar sistemas mais gerais, onde essa matriz, isso aqui é uma matriz que depende de t, né? Não é uma matriz constante, e quando o sistema não é homogêneo. Bom, então o que a gente tem aqui é o seguinte, a gente já viu que a gente vai cair numa dessas matrizes, né? Então a gente está querendo escrever A igual a MB, M menos 1, e B vai ser um desses tipos aqui. Então eu vou deixar como exercício, mas vamos ver como exponenciar cada uma dessas aí, porque basicamente são essas que a gente vai ter que saber exponenciar. Então, a primeira é quando você tem autovalores reais
e distintos. Então dá uma matriz diagonal e fica a exponencial de uma matriz diagonal que a gente já sabe como é. É só exponenciar os elementos da diagonal. Esse segundo caso também é uma matriz diagonal especial, né, com os dois caras da diagonal iguais. A gente também já sabe exponenciar. O terceiro caso é quando você tem essa parte nilpotente, né, você tem esse 1 aqui. Então, faço como exercício, vai dar isso aqui. Uma dica para fazer isso aqui é você escrever essa A3 como sendo lambda 0, 0 lambda mais 0, 1, 0, 0. Então, se a gente chamar isso aqui de m, isso aqui de n, a exponencial de A3t vai ser a exponencial de mt, exponencial de nt. Isso não é verdade sempre, mas é verdade porque elas comutam, né? mn igual a mm, nm. Beleza. E aí tem um outro tipo, terceiro tipo, que aí é quando a gente tiver autovalores complexos, né? Complexos conjugados, os dois. E a gente vai ver que vai chegar nisso aqui. Também é fácil fazer a conta. Você vai separar essa matriz aqui num A0, 0A, mais 0 menos B, BA. Isso aqui vai dar uma matriz de rotação, né? Então, e essa aqui é a diagonal. Então, elas também comutam, então você vai fazer a mesma estratégia de cima. Bom, vamos dar um exemplo aí. Então, nosso primeiro exemplo é desse sistema. Quando você pega, se você escreve em forma matricial, fica x ponto, y ponto, 2 menos 1, 1, 2 vezes xy. Então, aqui está a matriz do sistema. Exponenciá-la é muito fácil, né? Você cola aqui, você vê que o que aparece aqui na diagonal vem para a exponencial. O que aparece na diagonal secundária vai virar a matriz de rotação aqui. Então a gente tem aqui, isso é a parte real dos autovalores, né? Esse cara vem para a exponencial e o 1 aqui que aparece vira o argumento desses cosseno seno que tem. Muito bem, então pega uma condição inicial agora, pega a B uma condição inicial. Como que a gente vai achar a solução? Bom, a solução vai ser isso aqui. E como que a gente faz o retrato de fase? Olha só o que acontece. Então, x de t vai ser e a 2t cosseno t vezes a mais e a 2t seno t vezes b, vírgula, menos b e, menos a e 2t seno t mais b e a 2t cosseno t. Como é que eu esboço essa curva parametrizada? Um jeito que eu gosto muito de fazer é, se a gente tentar entender a curva, calcular a norma dela. Então, calcular a norma de x. Eu não vou fazer essa conta, tá? Mas vocês vão ver que a norma de x, essas partes de cosseno e seno vão quase todas se cancelarem aí, vai sobrar um exponencial. Então, enquanto você aumenta o valor de t, a norma vai aumentando. Por outro lado, esses cosseno, essa matriz aqui, né? Deixa eu escrever isso aqui de outra forma, para vocês entenderem melhor. A gente pode escrever esse xt assim. Esse xt eu posso colocar esse exponencial de 2t para fora da matriz. E aí vai ficar cosseno t, seno t, menos seno t, cosseno t vezes AB. Qual que é o efeito de cada uma dessas coisas? Ó, essa matriz multiplicando o AB, isso aqui eu vou fazer uma rotação. Porque se você calcular a norma do resultante aqui, desse vetor, só que está circulado em vermelho, sem exponencial, vai dar 1. Então eu estou fazendo só uma rotação. O que eu estou fazendo quando eu multiplico por essa exponencial aqui é aumentando a norma, aumentando ou diminuindo a norma, né, dependendo da potência do exponencial. Então esse cara aumenta a norma. Então, se eu começar num certo ponto AB aqui, eu estou girando esse ponto, graças a esse pedaço vermelho aí, só que eu estou aumentando a norma. Então eu não volto no mesmo lugar, eu passo em cima. Então eu vou fazendo alguma coisa assim.
tenta se convencer disso, assim, tenta separar a ação dessa matriz de rotação com a ação da multiplicação por exponencial, que é uma ação também. E aí ficamos com o nosso indo retrato de fase. Eu fiz esse cara aí naquele algoritmo do Python lá que eu passei para vocês. E é basicamente isso, né? Olha, você começa com um ponto, está tendendo a girar, bom, o raio de giro aqui é muito grande, né? Mas é basicamente isso que você está fazendo. Você está girando e aumentando a norma, tá? Muito bem, bom, façam alguns da matemática no Python, mas tenta se convencer que é isso que acontece, né? Usando essa técnica de analisar a norma. Bom, vamos pegar um outro sisteminha agora. Vou pegar esse cara aqui. Esse cara em forma matricial se escreve 1 menos 2 menos 3, 2, xy. Então, aqui está minha matriz do sistema, minha matriz A. Essa matriz não está naquele nosso catálogo de matrizes que a gente sabe exponenciar, né? Então, de fato, a gente vai precisar usar álgebra linear aqui, calcular autovalores e autovetores. Bom, matriz A está aqui, autovalores. Então, você vai calcular o P lambda de A, que é o determinante de A menos lambda I. Isso aqui vai ser o determinante de 1 menos 2 menos 3, 2 menos lambda 0, 0 lambda. Enfim, vai dar um polinômio, você vai achar os as raízes do polinômio. Vai achar menos 1 e 4. Associado a esses caras aí, você vai achar os autovetores, o 1 associado ao menos 1 e o menos 2, 3 associado ao 4. Lembra como a gente constrói a matriz? As matrizes, a gente pega um alto valor, coloca aqui, outro alto valor, coloca aqui. A gente pega o autovetor, coloca na coluna, pega o outro autovetor, coloca na outra coluna. E aí, dever de casa, você vai conferir se isso é mesmo verdade. Será que é verdade? Bom, deve ser. Enfim, por que a gente faz isso? Porque a gente sabe calcular exponencial de BT fácil. Nota que a nossa matriz B virou uma matriz diagonal, né? Então, a exponencial de BT também é uma matriz diagonal. Como que faz agora? Então, para eu achar exponencial de AT, eu só vou multiplicar agora por M. Nessa BT que eu achei, M de um lado, M menos 1 do outro. E essa conta que eu fiz aqui. Então, essa é a matriz M, essa é a matriz M menos 1, essa aqui é a M, essa aqui é a minha B. E aí, resultado final chega aqui. E isso aqui é exponencial de AT. Se eu quero fazer o retrato de fase, então eu pego aqui uma condição inicial qualquer, né? Condição inicial AB. E aí eu tenho essa curva para plotar. Bom, só que assim, o que a gente está fazendo, lembra que a gente está tratando esse negócio como sendo uma mudança de base, né? Então, quais que eram nossos autovetores nesse caso aí? A gente tinha um autovetor que era o 1 e tinha outro autovetor que era o menos 2, 3. Então, vamos desenhar esses caras aqui. Então, o 1 é uma coisa assim, né? Essa é a direção dele. O menos 2, 3 é uma direção aqui, né? Então, esse cara aqui está associado ao U, esse cara aqui está associado ao V. O que a gente fez foi uma mudança de base, né? Então, olha só. Vamos recapitular também a nossa matriz exponencial de BT. A nossa exponencial de BT era a matriz E a menos T, 0, 0, E a 4T. Então, olha o que acontece com as soluções. Essa matriz está escrita nessa base UV, né? Então, com respeito ao vetor U, esse cara aqui, a ação é essa aqui. Ou seja, quando eu aplico o coisa aqui, se eu aplico num ponto aqui, a solução vem para cá, né? Por outro lado, se eu aplico num negativo aqui,
ele vem para cá, porque E é menos T, eu estou diminuindo as coordenadas, né? Tô tendendo para origem esse negócio. Quando eu aplico alguém na direção do V, a direção do V é essa outra reta, e a direção do V tem o papel de aumentar a norma, né? Eu aplico um cara aqui, eu vou basicamente multiplicar esse cara por E a 4T. Então, o negócio está vindo para cá. Tá saindo da origem, está afastando a origem, está aumentando muito a norma. Mesma coisa quando eu faço assim. O que acontece quando eu pego um ponto aqui? Aí a gente não pode olhar no eixo preto. A gente tem que olhar no eixo azul. O eixo azul, eu vou até desenhar um pontinho preto. Vou desenhar. Deixa aí. Como que é a solução que passa por esse cara? Olha, a coordenada é horizontal com respeito ao eixo azul, ou seja, é um horizontal um paralelo a U aí, né? A tendência dela é vir para cá. Por outro lado, a tendência da coordenada vertical, que é paralela ao V, é fazer assim. Então a minha solução é uma coisa assim. Aí acompanhando isso nos outros eixos, a gente chega nessa situação. E aí qualquer outra solução faz isso. Ou seja, bom, peguei algumas condições iniciais aí, e o que a gente tem é isso. Então, é, essas direções, né? Olha só, isso aqui é a direção do vetor 1, 1. Já por outro lado, o outro eixo ali que está mais ou menos distinguido ali, que é esse, sei lá, mais ou menos alguma coisa aqui, né? É a direção do menos 2, 3, tá? Então é exatamente igual aquele desenho lá, né? Bom, esboço por esboço. É alguma coisa assim, que a gente chama de ponto de célula. E aí essa vermelhinha que está aqui, né? A do Python, não a minha, é uma condição específica. Bom, espero que vocês tenham entendido como que a gente vai usar isso e tem uns exercíciozinhos aí para vocês fazerem, calcular o retrato de fase. Você vai precisar calcular a exponencial, para isso você vai ter que achar outro valor de outro vetor, construir as matrizes e achar a curva. E aí quando você achar a curva, pensa um pouco no sistema exponencial de BT, onde você está aplicando os autovetores, para você ver o quanto que está, sei lá, o quanto que está torto o seu sistema. Isso aí é mais ou menos parecido com aquela coisa de geometria analítica que a gente tinha que reconhecer cônica, né? Então é a mesma conta, você está desentortando os sistemas, tá? Isso aí, pessoal. Valeu.